Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Ricardo aqui do EBD Notícias, trazendo para vocês informações. E hoje eu quero falar aí sobre um batismo que deu o que falar. Batismo aí na igreja presbiteriana que foi caso aí de discussão de muitos teólogos e muitas pessoas aí do meio evangélico, pentecostal, gospel, tradicional. Nós vamos falar sobre esse assunto daqui a pouquinho, depois do vídeo de abertura e nós já voltamos, beleza? Aguardo você. O Felipe, ele vai gritar agora. Felipe, filho da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá, Senhor, tua graça a Felipe, agora membro da igreja visível, para que ele possa crescer e professar o nome de Jesus. Abençoa seus pais para que possam criá-lo no caminho do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Todo o povo de Deus disse amém. Podem sentar. Opa, estamos de volta. Como eu disse, nós vamos aqui falar sobre esse tema, sobre esse assunto bastante importante que deu aí uma baita de uma repercussão devido a esse batismo que o pastor reconhecidíssimo, pastor aí da presbiteriana, pastor Augusto Nicodemos, ele fez um batismo aí que está repercutindo bastante nas redes sociais. Mas, pera lá, a igreja presbiteriana, eles não fazem batismo infantil? Mas eles já não têm esse costume de fazer esses batismos infantil? Por que será então que deu essa baita repercussão? Nós vamos falar sobre esse assunto, mas antes de eu entrar aqui, pessoal, para falar, né, trazer aqui para vocês sobre esse assunto, sobre essa confusão que deu, sobre toda essa confusão nas redes sociais, nas mídias, né, falando sobre esse assunto, eu já peço aí que você já deixe a sua participação, você que gosta aqui dos nossos conteúdos, comente, compartilha, deixa o like e não se esqueça de se inscrever no canal. Eu sou o Ricardo, como sempre aqui, trazendo para vocês informações, falando sobre vários assuntos. Eu peço aí que vocês nos ajudem comentando, compartilhando, deixando o likezinho aí e não se esqueça, pessoal, de se inscrever no nosso canal. Se você quiser também, você pode ser um parceiro aqui do nosso canal, beleza? Vamos lá, olha só, pessoal, saiu aí uma matéria, um vídeo mostrando o pastor Augusto Nicodemos, um pastor conhecidíssimo, né, que é pastor aí da igreja presbiteriana, né? Igreja presbiteriana, fazendo um batismo de uma criança, de um bebê recém-nascido. Pois é, gente. Mas espera lá. A igreja faz batismo, a igreja presbiteriana, que é uma igreja reformada, né? Uma igreja aí que se diz que tem outros tipos de conceitos, teologias que não seguem o mesmo princípio do catolicismo, eles fazem batismo de criança, de recém-nascido, mas essa doutrina, ela é bíblica? Será que tem algum princípio bíblico de batismo infantil? Pelo menos o que a gente sabe, não era costume bíblico, né, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, de fazer batismo de criança. O que era costume tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento era você apresentar a criança no templo, a criança era apresentada, e assim a criança passava, né? Passava a ser reconhecida ali pelo sacerdócio, pela comunidade, e, logicamente, aquela criança depois passava pelos ritos do judaísmo. Então, não era costume nem do Antigo Testamento e nem dos judeus do Novo Testamento e também da igreja. Esse costume ele foi incorporado mais para frente. Agora, vamos lá. Qual é o sentido de batizar uma criança? Porque se nós formos levar em conta o significado do batismo, quem, na verdade, apresenta, olha só que interessante, quem apresenta
O batismo, o conceito do batismo do Novo Testamento já é o próprio João Batista, né? O João que aparece ali no deserto batizando. E o batismo do João Batista era um batismo para o arrependimento. Aí você vai fazer a pergunta, mas do que uma criança, um recém-nascido, ele tem que se arrepender, né? Então, uma criança, ela não tem do que se arrepender. Então, por que passar por esse batismo, sendo que ela não sabe o que está passando por ali, o que está acontecendo, né? Então, não tem por que uma criança, recém-nascido até uma certa idade, ele passar pelo ato do batismo. Agora, tem outras pessoas que acreditam que esse ato do batismo ele é justamente um ato aí, né, que depois esse ato será renovado mais para frente. Agora, claro que deixa cada um no seu conceito, né? Então, dizer que isso é uma doutrina bíblica, que o batizar criança é princípio, é doutrina bíblica, não é. Não é uma doutrina bíblica, é um costume de uma igreja, de uma instituição, mas não se trata de uma doutrina. A Bíblia não apresenta nenhum batismo de criança, nenhuma criança sendo batizada. Aí alguns podem até usar. Então, você defender a doutrina do batismo infantil, você está indo contra os próprios princípios bíblicos, até porque a Bíblia Sagrada ela não defende o batismo infantil, porque o ato do batismo ele acabou se tornando aí um princípio, não um mandamento, mas um princípio do Novo Testamento para frente, falando sobre aquilo que passaria a ser doutrina, que é o ato do batismo, o ato da ceia. Esses princípios que passaram a ser após você aceitar a Jesus, você se inserir ao corpo da igreja, aí você automaticamente é batizado, né, conscientemente sabendo a respeito do que você está fazendo, porque o batismo ele é um ato para mostrar para o mundo que você de fato aceitou Jesus como seu Salvador, e o ato da ceia, que é participar do corpo e do sangue de Jesus ali, com aquela simbologia cristã que se tornou aí para nós. Então, pessoal, o ato do batismo, ele tem que ser feito para aqueles que crer, primeira coisa, e for batizado e serão salvos. Então, o próprio Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Aí a pergunta que a gente faz ao próprio pastor: a criança, ela tem consciência de crer em alguma coisa? A criança, ela tem noção do ato que ela está fazendo? Ou seria apenas ali um banho, ou até mesmo um banho simbólico de uma apresentação como no Antigo Testamento? Então, essa seria a pergunta, porque no conceito bíblico, o batismo ele tem que ser feito para aqueles que crer em Jesus Cristo, e não simplesmente a uma criança ou a um adolescente ou até mesmo a um bebê recém-nascido. Comenta aí, pessoal, o que vocês acham disso? Qual é o seu pensamento? Eu não estou dizendo aqui que o pastor está errado, né? Até porque nós não vemos também uma proibição, mas a Bíblia não defende o batismo infantil. Comenta, compartilha, deixa o like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Beleza? Fique com Deus, até a próxima.